Bom, boa noite a todos, todas. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, parabenizar o CA de História. Não é fácil fazer um encontro como este e desta envergadura, né? Com debates tão preciosos hoje, pelo momento que estamos atravessando no Brasil. Eu pensei em trazer hoje uma reflexão sobre o que é o Estado, ou a formação do Estado brasileiro. E, primeiro, recorrer a pensar o Estado brasileiro, a sua formação, aos clássicos que pensaram ou tentaram responder a essa questão no decorrer ainda dos nossos processos, da nossa história, né? Eu me refiro a Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro e Florestan Fernandes. E vou me ater um pouco mais a Florestan Fernandes. Bom, Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, ele usou um termo para caracterizar, né, a nós brasileiros. Ele utilizou o termo bovarismo, né, que o bovarismo ele está entre as características que compõem o conjunto de formações imaginárias que nós brasileiros compartilhamos, né? Há uma série de panaceias usadas durante todo o longo reinado de Pedro II para produzir efeitos secundários da modernização que alterava então as estruturas arcaicas de comando e poder, né? Tem um texto muito interessante de uma psicanalista, a Maria Rita Kell, que ela escreveu um livro exatamente com este título, né? Bovarismo. O bovarismo brasileiro, acrescenta ela, né? Coloca nas sociedades da periferia do capitalismo, que se modernizaram, tomando como referência as revoluções industrial e burguesa europeias, sem realizar nenhuma e nem outra, né? A relação com os ideais passa forçosamente por tornar-se o outro. Esse outro é quase sempre inatingível, né? Na medida em que o momento histórico que favoreceu a modernização, a expansão, o enriquecimento dos impérios coloniais não vão se repetir, né? Para quem não sabe, o termo bovarismo é baseado num romance de Flaubert que se chama Gustave Flaubert, Madame Bovary, né? A Emma Bovary que leva uma vida e pensa exatamente o contrário, né? Viver uma vida de um personagem imaginário construído. Assim é o brasileiro nessa interpretação, né? E aí vejamos, em 1822 a independência foi implantada aqui no Brasil, né? E essa independência ela alijou todo um contingente de pessoas escravizadas, os negros principalmente, e uma parte da população com uma cidadania estreitamente tutelada, estreita, né? A Lilia Schwartz e a Luísa Starling, estudando naquele livro Brasil, uma biografia, ela traz elementos importantíssimos para que a gente possa entender essa nossa Constituição, né? Ela destaca como no segundo reinado a monarquia continuava intervindo no jogo político. Faltava nas palavras delas uma classe burguesa capaz de regular as relações sociais por meio de mecanismos de mercado, né? Esse papel coube ao Estado.
o perfil dessa elite dirigente viria a ser homogêneo em termos tanto de extração social como de ideologia e treinamento. Assim, o setor burocrático, inicialmente dominado por magistrados e militares, seria, com um processo estatizante, aos poucos tomados por profissionais liberais e advogados, os chamados bacharéis, né? As elites brancas entenderiam, né, a corte como um clube onde conviviam sócios independentemente das facções políticas. Com efeito, luzias e sacarenas, como eram denominados os liberais e os conservadores, partilhavam a mesma origem social. Formação educacional em Coimbra, carreira voltada para a medicina e em especial para o direito, titulação e relações pessoais. Veja, na formação social do Brasil, o espaço público, ele sempre foi secundário em relação ao espaço doméstico, né? Na segunda metade do século XIX, a sociedade privatizou-se na tentativa de isolar seu estilo de vida doméstico de uma passagem degradada das ruas, né? A vida ilustrada, os saraus, os bailes, aconteciam nas casas. As ruas eram tomadas pelos negros e pelos pobres, né? Essa privatização da vida das famílias urbanas de classe média e também elite, a classe alta, né, dominante, foi no Brasil uma continuação do fechamento sobre si mesma das grandes famílias da oligarquia rural, como descreve o Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil. Bom, essas elites sempre conseguiram se arranjar para evitar o trauma de uma ruptura radical com seu sistema de abusos cordiais e privilégios consentidos. A emancipação resistir ao plano das ideias abstratas, né? São as transformações, as mudanças, entre aspas, para inglês ver, né? E redundou sempre em novas formas de licença para justificar a exploração pré-moderna do trabalho. Os textos de Florestan Fernandes, principalmente a Revolução Burguesa, que eu quero tratar aqui, e também mudanças sociais no Brasil, embora tenha sido primeiro, mudanças sociais no Brasil, tenha sido escrito na década de 50, entre 50 e 56, e a Revolução Burguesa ele termina de escrever em 66, são bastante atuais para explicar o momento em que estamos vivendo hoje, claro que colocando aí as devidas proporções, né? E aí duas questões que se colocam no texto do Florestan Fernandes. Primeiro, a Revolução Brasileira, o que é essa Revolução Brasileira? E segundo, pensar o que é essa Revolução Burguesa, né? Que no nosso caso, a Revolução Burguesa acontece modernizando as relações e mantendo as estruturas de poder, né? Como uma espécie de casamento com as oligarquias. É o que o Schwartzman chamou de modernização conservadora. Bom, como que o Florestan Fernandes define Revolução Burguesa, né? Ele vai definir a revolução como um conjunto de transformações econômicas, tecnológicas, sociais, psicoculturais e políticas que só se realizam quando o desenvolvimento capitalista atinge o clímax da sua evolução industrial, né? Então, só pode pensar
que a maturidade é atingida quando o poder burguês e a dominação burguesa estão consolidadas. Mas como é que se passou aqui no Brasil, né? Segundo o nosso autor, o fim do Império e o começo da República contém somente os germes desse poder e dessa dominação. Aqui são várias burguesias que se formaram em torno da plantação e das cidades, mais se justapõem do que se fundem numa classe, né? Segundo ele, diferente de outras burguesias que forjaram instituições próprias de poder, especificamente social, e usaram o Estado somente para arranjos específicos, a nossa burguesia converge para o Estado e faz sua unificação no plano político, né? Antes de converter a formação a dominação socioeconômica. As próprias associações de classe, acima dos interesses imediatos das categorias econômicas, visavam exercer pressão e influência sobre o Estado e, de modo mais concreto, orientar e controlar a aplicação do poder político estatal de acordo com seus fins particulares. Aqui o público, há uma confusão muito grande entre o público e o privado. Publiciza-se as relações privadas e privatizam-se as relações públicas, né, que deveriam ser públicas. Bom, de todos os modos, a burguesia brasileira, ela não assume o papel de paladina da civilização ou de instrumento da modernidade, né? Ela vai se ajustando para utilizar hora do atraso, hora da modernidade, conforme os seus interesses particulares, né? Então, como que podemos pensar neste contexto a Revolução ou a Revolução Brasileira, né? Florestan Fernandes, ele aponta para que essa revolução, a Revolução Brasileira, e atente que ele vai utilizar a revolução, tanto a Revolução Burguesa, no seu texto, a se referir ao Brasil, como a Revolução Brasileira, entre aspas, né? Mas estaria mais, digamos, conformada na Revolução de 30. Essa revolução, ela testemunha, segundo ele, a primeira grande transformação que se operou no seio das forças históricos-sociais. Ela traduz a superação da fase do impasse histórico, como se a sociedade brasileira entrasse finalmente no limiar de sua maturidade para a concretização de um pacto revolucionário. Então, esse processo foi lento, descontínuo e, mesmo assim, somente nas áreas urbanas de industrialização, que chegou a atingir quase todas as esferas da vida social organizada. Como se as diferentes idades históricas do Brasil coexistissem no tempo. A Revolução Burguesa modificou diretamente, com alguma profundidade, os centros humanos que puderam extrair da comercialização do café as bases da expansão industrial e de uma economia de escala. Apesar dos instrumentos jurídicos prever a Revolução Burguesa como universal, né, o grosso da sociedade brasileira continuou variavelmente mergulhado nas idades históricas anteriores, né, e o povo não se configurou plenamente como realidade histórica. Que é interessante, porque
Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro Raízes do Brasil, e a leitura que eu apresentei da Maria Rita Kell, traz um emblema interessante, porque no Brasil primeiro criou-se o Estado, para depois pensar a nação. Né? Se tem o Estado, a configuração do Estado, mas não temos a nação. A Revolução de 30 e depois a Revolução Constitucionalista de 32, ela vai responder à necessidade de implantar novas formas de organização do poder na sociedade brasileira, capazes de expandir e de acelerar as transformações requeridas pela Revolução Burguesa. A sociedade brasileira, ela continuou presa no antigo regime, em algumas regiões de modo muito mais vigoroso, deixando de oferecer um cenário apropriado para uma economia de mercado integrada, a diferenciação clara das classes sociais e as formas democráticas de organização do poder que ambas exigiam. Acho que todos nós aqui já cansados de ouvir que você tem relações que convivem com relações similares à escravidão, né, com formas de relações sociais que são feudais ou quiçá pré-feudais. No outro ensaio dele, que é Mudanças Sociais no Brasil, ele começa o ensaio fazendo a seguinte pergunta: existe uma crise da democracia no Brasil? E claro, está respondendo, tentando compreender todo um debate que se travava nesse momento, para pensar o que é essa crise da democracia brasileira. Né? Essa crise e também o debate, segundo o nosso autor, se iniciaram logo após a implantação da República e vem acompanhada das decepções e os desgostos alimentados pelo novo regime. O que se afirmava, né, abertamente nos jornais, nas declarações públicas, nos recintos dos partidos, nos discursos políticos ou nas conversas, é que o oportunismo opera em toda parte, né, que oculta, portanto, sob as aparências de legalidade pública ou de lealdade política, ações e interesses que solapam a ordem legal, a existência livre dos partidos e a influência ativa dos princípios democráticos. Segundo, que a atividade política e mesmo administrativa escondem uma espécie de exploração comercial do Estado, em escala variável, por indivíduos ou por grupos. Terceiro, que a demagogia com a incompreensão do presente são os dois polos que extremam a ação dos partidos e dos líderes políticos, distanciando-os da solução dos problemas reais, seja pela irresponsabilidade ou pela ausência de propósitos corretos, concretos, seja pela cegueira que conduz ao agravamento indireto pela falta de uma intervenção eficaz. O que varia nesses diagnósticos é a fundamentação. Vejam como qualquer semelhança não é mera coincidência. Qual é o debate naquele momento? Uns acreditam que a crise resulta da crise do crescimento, que passava no Brasil. Outros que ela é simples expressão de uma crise moral que abala os alicerces da vida social da nação. E há os que vão atribuir a incompetência das elites
despreparadas para o exercício das tarefas que lhes cabem ou que são incapazes de se elevarem acima de seus interesses mais estreitos. E ainda aqueles que vão descarregar a responsabilidade nos ombros do povo, cuja ignorância, desorientação vai servir somente aos demagogos. Com isso, acreditamos esboçar uma caracterização que contraria o que se defende comumente, como verossímil a discutir todo esse processo da crise da democracia. Florestan Fernandes aponta que a descrição segundo o qual o Estado brasileiro tende para um padrão organizatório democrático, que é o que ele defende, não pressupõe, no entanto, uma implicação que transcenda aos limites das constantes dinâmicas assinaladas, essas que eu já descrevi, bem quanto aos efeitos presumíveis da alteração isolada ou concomitante desses processos sociais que se produzem aqui. Uma outra característica apontada por ele é o viciamento das eleições pela influência dos coronéis, ou coronéis entre aspas, claro, ou por fraudes inspiradas no governo, ou a incapacidade aglutinadora dos partidos políticos e a inconsistência da opinião pública. E aqui acontece a invasão das esferas do legislativo pelo executivo ou vice-versa. Não aparece primariamente como índices de ausência de padrões democráticos, de comportamento político. O que ele está a defender, e que eu concordo com ele, é que essa crise do padrão democrático esconde, na verdade, um processo de construção da democracia. Mesmo lá em A Revolução Burguesa, ele aponta para uma ausência de democracia no Estado brasileiro, que alguns outros autores vão chamar de uma democracia, uma cidadania tutelada. Não são todos que têm direito a participar da vida pública. O que acontece com a democracia no Brasil é que ela está em elaboração sociocultural, ou seja, em outra terminologia, sua formação histórica não alcançou ainda uma etapa adiantada de estruturação e de maturação políticas, restringindo a nós, brasileiros, ao essencial. O Brasil se constituiu em nação econômica, cultural e socialmente em condições altamente desfavoráveis à difusão de ideias democráticas. Então, a organização da sociedade colonial e imperial pressupunha uma complicada engrenagem na qual a posição social de um indivíduo e suas probabilidades de atuação social dependiam do concurso de vários modos de participar regularmente dos direitos e deveres reconhecidos socialmente. Formaram-se aqui, em consequência, duas orientações de comportamento que eram sancionados pela tradição e reforçados por uma longa prática. De um lado, nas camadas populares, pela tradição e de um lado, nas camadas populares, a de alinhamento e de desinteresse pela vida política, e de outro,
nas camadas dominantes a de que o exercício do poder político fazia parte dos privilégios inalienáveis dos setores esclarecidos ou responsáveis da nação. Os primeiros, não identificavam em nenhum ponto os seus interesses sociais com os destinos do Estado, e outros identificavam demasiadamente. Então, essa foi a herança recebida pela República. Bom, não sei o tempo. 10 minutos aqui. Florestan Fernandes aponta nesse texto como que aqui no Brasil a estrutura do Estado preservaram o antigo regime, a hierarquia social e também a mentalidade política. São ingredientes tóxicos que logo mostraram a capacidade corrosiva e perturbadora. Em condições de acentuada instabilidade social, tornava-se quase fatal a progressiva perda do poder político pelos chefes locais ou regionais. O que parece a muitos, segundo ele, crise da democracia, é antes efeito da lentidão com que se opera a substituição dos antigos hábitos e práticas deformados da vida política por outros novos ajustados à ordem legal democrática em elaboração. Os obstáculos mais sérios à integração da nova ordem legal não são, porém, esses hábitos e práticas arcaicos, mas as situações econômicas e sociais que favorecem a sua perpetuação. O que favorece a perpetuação é a exploração. Uma das hipóteses, segundo ele, mais penetrantes da moderna interpretação sociológica é essa que casa com a demora cultural. Ela consiste na presunção de que, quando não é homogêneo o ritmo de mudança das diversas esferas culturais e institucionais de uma sociedade dada, umas esferas podem se transformar com maior rapidez do que as outras. Introduz-se aí um desequilíbrio variável na integração delas entre si. Fenômeno que vai acontecer também na esfera da vida política. A substituição do trabalho escravo, por exemplo, pelo trabalho livre, acarretou uma transformação radical da ordem social. Não só as castas foram suprimidas, como também a ordenação estamental, que lhes era paralela e passou a decompor-se de forma rapidamente. Então, as gradações de prestígio, sustentadas pela tradição, garantidas pela lei, sobre diferenças, nem sempre relevantes, perderam seu ponto de apoio estrutural em sua significação social. Em outras palavras, a abolição ela não beneficiou apenas os negros escravizados, mas uma boa parcela também da população brasileira que estava relegada à improdutividade econômica e à mais completa heteronomia social nessa ordem escravocrata. Para encurtar um pouco, senão não dá tempo de desenvolver tudo, mas para encurtar, o que eu gostaria de trazer como reflexão é esse aspecto que eu acho que está muito presente para nós hoje, que é como que no Brasil o Estado ficou divorciado da nação.
Se não podemos dizer isso em bloco, que seria impossível, mas pelo menos em diversos setores de importância vital para a existência e a sobrevivência do Brasil como comunidade política. Então, a observância das normas gerais do jogo democrático, ela é suficiente nos países que se encontram em uma etapa de maior maturação política. Para corresponder a essas obrigações e funções especiais no Brasil, os partidos e os governos precisam entender seus âmbitos de ação e multiplicar os meios que dispõem para atingi-las. Aqui o Florestan Fernandes chama a atenção para um aspecto que eu acho que para nós hoje é muito caro, que é a questão da educação. E como que na nossa formação, na nossa Constituição, essa educação e essa formação política, esse exercício para a cidadania, é um papel importante a ser desenvolvido pelos partidos políticos. Claro que aqui pensamos nos partidos políticos de esquerda, né? Porque essa experiência, esse debate vivo, né, que você pode ver em outras formações sociais mais avançadas, onde se discute na escola, se discute na hora do jantar nas famílias, aqui no Brasil não passa, né? Então, o papel fundamental, primordial da formação pelos partidos políticos, e eu diria, é claro, essa formação que caberia aos espaços da universidade, como os debates que vocês estão, o pessoal aqui do CA está propondo ao pensar o pensamento político brasileiro, né? E é pensar como que rever o passado, pensar o passado, nos faz compreender melhor o presente para que possamos transformar este presente num futuro melhor, né? Eu acho que, de uma certa maneira, o governo do Jair Bolsonaro, com todas as estripulias, conseguiram perceber que a educação ela pode ser extremamente revolucionária e pode mudar, né, provocar mudanças extremamente importantes. Não é à toa que vai focar na universidade como um dos inimigos principais deste governo, né? Quiçá pudéssemos ter tido realmente aquilo que nos acusam de ter feito, né? Infelizmente, a realidade não é essa. Mas atacam num ponto central, que é a formação para pensar o Estado Nacional, para pensar a nação, para pensar o povo brasileiro e pensar as transformações sociais que advêm desse pensamento crítico. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigada.